Escritura diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Abaixe a sua cabeça. Papai, oramos para que o Senhor se revele a nós por intermédio da tua santa palavra. Nós oramos para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, assim como também os ouvidos, para que possamos ver e ouvir aquilo que o teu Espírito deseja ministrar e instruir a tua amada igreja. Senhor, eu oro para que essa mensagem seja espalhada pelos 4 cantos da nossa nação e pelos 4 cantos do globo terrestre. Eu oro para que se cumpra a tua palavra, porque cremos que se está escrito, acontecerá. Que este evangelho seja pregado todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, para que então o Senhor volte. Essa é a nossa oração. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: hoje eu quero ministrar para você uma mensagem intitulada os personagens do maior palco da história. Nós estamos diante da cena mais emblemática da história da humanidade. Semana passada, inclusive, eu fiquei muito feliz por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso culto de celebração. Eu ministrei uma palavra que tem um viés, uma ênfase na responsabilidade humana. Nós vemos que ao longo de toda a palavra de Deus ela anda nos ensinando e nos instruindo acerca da soberania divina e da responsabilidade humana. Mas eu faço sempre questão de, quando eu ministro uma palavra que talvez é um viés que traz clareza a respeito da responsabilidade humana, de logo em diante, logo em sequência, no outro domingo, poder trazer então uma mensagem que nos lembra não simplesmente ou apenas aquilo que nós devemos fazer, mas aquilo que Ele fez por nós primeiro. Porque nada é mais importante, nada é mais fundamental, nada é mais profundo do que o entendimento daquilo que foi realizado por mim e por você na cruz do Calvário. Eu tenho pensado muito acerca de nós finalizarmos a nossa carreira em santidade, em pureza, finalizarmos a nossa carreira ao fim da nossa vida, ao fim dos nossos dias, com fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Nós não estamos submetidos a uma corrida de 100 metros rasos, aonde existe uma pressa que deve então tomar conta do nosso coração. Embora caminhamos com o espírito de urgência, porque sabemos que a cada dia que passa é um dia a menos que temos para vivê-lo para o Senhor. Por outro lado, essa velocidade que nós imprimimos na obra, ela não é uma pressa desgovernada, que o Senhor possa nos conduzir a termos um ritmo sagrado. Então, com esse entendimento que não estamos submetidos a uma corrida de velocidade, reconhecemos que estamos diante de uma maratona, para que ao fim da nossa vida, possamos então contemplar a possibilidade de afirmar aquilo que um dia o apóstolo Paulo afirmou: eu guardei a fé, eu completei a minha jornada.
eu combati o bom combate, e agora estou aguardando a coroa que o Senhor me preparou. E eu estava pensando que em nome de Jesus, ao final da nossa vida, pela graça do Senhor, tendo também combatido o bom combate e guardado a fé, que possa ser dita ao nosso respeito, que a mensagem mais pregada no púlpito dessa igreja seja o evangelho puro e simples, porque não existe nenhum tema nas escrituras sagradas que é mais importante do que a pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus. E hoje nós estamos em um culto de ceia, nós estamos aqui para participarmos da mesa do Senhor. E eu, então, desde segunda, terça-feira, já estava com muita clareza no meu coração acerca daquilo que precisaria ser ministrado para a nossa igreja hoje. E o Senhor me trouxe a esse texto. E hoje eu quero, inclusive, fazer uma exegese dos versos 39 a 43, a fim de observarmos o que aconteceu nessa história. É claro que todos nós reconhecemos, eu sempre digo isso, que o maior mover de Deus na história, o maior avivamento que o mundo já viu, foi o nascimento de Jesus. Por quê? Porque nós estávamos nos referindo ao fato de que a divindade se torna humanidade. Nenhum acontecimento na história foi mais sublime do que Deus se tornar homem. Nada na história foi mais forte ou profundo do que isso. Agora, nós reconhecemos, sabemos que o Senhor Jesus, Ele só veio para cumprir uma missão. Por isso, muito até agora, mais importante do que o nascimento, é a morte. Então, até a vinda do Senhor Jesus, esse foi o maior acontecimento da história, para que então Ele pudesse cumprir a sua missão, e o maior acontecimento da história se tornasse a morte do Filho de Deus, se entregando por amor a nós. Algo que nós precisamos de entender é que toda criança nasce para viver, mas apenas Cristo nasceu para morrer. E nós, então, hoje estamos aqui para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. E se nós olharmos então para esse texto, nós percebemos que nesse palco existiram 3 personagens que se fizeram presentes. Jesus, ele fora crucificado ao lado de 2 homens. E eu gostaria que nós então olhássemos para essa cena e tirássemos algumas lições e fizéssemos algumas considerações do motivo pelo qual cada personagem que estava presente foi crucificado. E antes de entrarmos então propriamente dito em cada um dos personagens, eu quero inclusive chamar a sua atenção de que nós estamos então falando até mesmo de uma cena que ilustra o futuro da humanidade. Porque se você parar para pensar, nós estamos tendo então a imagem do Cristo no centro entre 2 homens. Um homem à sua direita e um homem à sua esquerda. Ou seja, essa imagem, ela é profética. Essa imagem, ela é simbólica. Essa imagem, ela ilustra de que Cristo Jesus é o centro da humanidade. E essa imagem também estava apontando para algo que aconteceria, que a morte de Jesus na cruz, bem como também a sua ressurreição, teria o poder de mudar definitivamente o futuro da história da humanidade. Hoje, no mundo ocidental, nós contamos os nossos dias a partir deste acontecimento que nós acabamos de ler. Nós estamos no ano de 2024, depois desse acontecimento, depois dessa cena, depois desse palco. Cristo Jesus está no centro, porque Ele dividiu a história da humanidade, mas Ele também está no centro, e essa cena nos mostra que, inevitavelmente, o futuro da humanidade vai ser esse. Alguns receberão o perdão de Deus, alguns se arrependerão das suas iniquidades e transgressões, e outros se manterão rebeldes até o fim. Infelizmente, essa cena também retrata o futuro da humanidade, que será dividida em 2 lados. Mas se hoje você está aqui,
o Espírito Santo de Deus está te dando a oportunidade mais sublime da história da sua vida. Um foi salvo, o outro foi condenado. É interessante nós lembrarmos que ambos eram transgressores, ambos eram criminosos, ambos eram pecadores. Mas isso nos mostra que o futuro da sua vida não será definido pelo pecado que você cometeu, mas o futuro da sua vida será definido pela postura que você tem mediante aquele que tem poder para te perdoar. Para aqueles que gostam de tomar nota, vamos então dividir essa palavra em 3 momentos. E esse é o primeiro momento, o personagem do centro, ou a cruz do centro. O primeiro personagem do palco mais importante da história é Cristo Jesus. Nós estamos nos referindo àquela que nós poderíamos chamar de a cruz da salvação. Estava ali pendurado no centro daqueles homens aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que é o Criador do universo, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é o Rei dos reis. Ele estava pendurado. E agora, eu tenho uma pergunta para te fazer: por que Cristo Jesus, aquele que era dono de tudo, aquele que era dono de todos, aquele que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez? A minha pergunta para você nessa noite é: por que ele estava pendurado naquele madeiro? Por que ele fora colocado no centro? Eu quero te dar 3 respostas pelas quais Jesus estava pendurado naquele madeiro. A primeira delas é que ele é o reto juiz. Cristo Jesus é o reto juiz. Jesus está pendurado no centro para simbolizar que ele é o juiz da humanidade. Ele é quem definirá os rumos de todos os seres humanos que já nasceram ou que ainda nascerão. Jesus é aquele que é apto a julgar todos os homens. E eu quero dizer algo para você com muito amor e carinho: potencialmente, nenhum de nós que estamos aqui nessa igreja hoje, nenhum daqueles que aqui estão, me incluindo, somos melhores do que qualquer um dos 2 ladrões que estavam pendurados. Ninguém aqui é melhor. E Cristo Jesus é o nosso reto juiz. Todos pecaram e merecem condenação. E Jesus é aquele que julga aqueles que serão salvos ou que serão condenados. Esse é o primeiro motivo pelo qual o Senhor Jesus foi pendurado no centro. Mas o segundo motivo que Jesus estava crucificado no Calvário é que ele assumiu a nossa culpa. Como que pode um homem inocente, sendo então submetido à pior morte que um homem poderia ter naquela região, tendo em vista que Israel naqueles dias estava debaixo da opressão do governo do Império Romano, e a crucificação era a morte destinada aos piores criminosos? Como que um homem inocente, como que um homem que apenas fez o bem poderia estar ali? E a resposta é que ele estava ali porque ele levou a culpa que era nossa. Então era justo ele estar ali. A justiça de Deus estava acontecendo. Cristo na cruz não é uma injustiça, pelo contrário, Cristo na cruz é uma justiça, tendo em vista que ele, por amor a nós, decidiu assumir a culpa que era nossa. Será que você tem noção do que isso significa? Ele ter assumido a culpa que era minha, a culpa que era sua. No madeiro, ele se fez maldição por nós. E Deus lança sobre o Filho a iniquidade de
toda a humanidade. E isso, até mesmo quando eu me refiro aqui sobre Deus, estou me referindo ao Pai. Isso me leva então a introduzi-lo no terceiro motivo pelo qual Cristo foi pendurado no madeiro. O primeiro é que ele é o reto juiz, o segundo é que ele assumiu a nossa culpa, mas o terceiro motivo pelo qual Cristo estava ali é porque o seu próprio Pai o entregou em nosso lugar. Cristo foi crucificado porque o Pai o entregou. E é por isso que eu posso afirmar que nós não temos dimensão ou revelação do tamanho do amor de Deus por nós, sem que nós antes entendamos o tamanho do amor do Pai para o Filho. Repito, se você compreender o tanto que o Pai ama o Filho, você vai ter um vislumbre do tanto que o Pai te ama. Eu me referi, na hora que eu estava trazendo aqui os recados, antes da ministração da palavra, que eu cresci ouvindo que quando eu fosse pai, eu tinha que aproveitar a fase onde os meus filhos, e no caso as minhas filhas, eram bebês, porque ia passar muito rápido. Lembra que eu falei isso? Eu vou te contar uma outra frase que eu cresci ouvindo, mas que depois eu experimentei. As pessoas sempre me disseram: Vinícius, quando você for pai, você terá uma nova dimensão e ótica do amor de Deus. E eu confesso que, por mais que obviamente eu acreditava, até tendo em vista quem eram as pessoas que falavam isso para mim, que eu entendi, por experiência, depois que eu me tornei pai. Primeiro motivo, porque quando eu olho para as minhas filhas, quero confessar algo para você, não importa o que elas fazem, estou falando agora de filiação, não estou falando de criatura, não importa o que elas fazem, eu sou completamente perdido de amor e paixão por elas. As minhas filhas mexem comigo como nenhuma outra pessoa da terra, a não ser a minha esposa, mexe. O amor que um pai ou que uma mãe tem por um filho é um amor indescritível. Você é apaixonado simplesmente porque a pessoa é seu filho. Quantos pais estão aqui me ouvindo e testificam disso? Esse é o primeiro aspecto. Mas agora, vem comigo. Sabe qual que é o segundo aspecto da compreensão do amor de Deus? E se eu inclusive fosse até ainda falar um adendo sobre esse primeiro aspecto, eu te contaria algo. Como aquele versículo nos mostra: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu, quanto mais. Então, se eu sou tão perdido de amor pela minha filha, eu fico pensando, e eu que sou mau, fico pensando no tamanho do amor de Deus por mim que sou seu filho. Mas, o segundo aspecto, para você entender a loucura do Evangelho, é você pensar o seguinte: qual que seria o tamanho do amor que eu teria por uma pessoa, se eu decidisse matar a minha filha para salvar essa pessoa? Esse é o ponto. Se não tem nada no mundo que eu ame mais do que as minhas filhas, qual seria o tamanho do amor que eu teria por alguém, se eu decidisse entregar a minha filha para ver essa pessoa ser salva? Tem noção? Por isso que você só vai compreender o tamanho do amor de Deus por você quando você compreender o tamanho do amor de Deus por Cristo. E Ele decidiu entregar Cristo para te salvar. Jesus estava pendurado porque o Pai o entregou. Sabe o que isso significa? Que Jesus
não estava pendurado no madeiro, simplesmente porque Judas Iscariotes, por ganância, o traiu. Jesus não estava pendurado no madeiro, simplesmente porque os judeus, por inveja, o entregaram a Pilatos. Ou Jesus não estava pendurado no madeiro, porque Pilatos covardemente o sentenciou à morte. Jesus estava pendurado no madeiro, por causa do meu pecado, e por causa do seu pecado. Por isso que o Pai decidiu entregar o Filho. Ele foi para a cruz voluntariamente, na cruz do centro. O primeiro personagem dessa história que nós estamos contando, nós temos ele, o bom pastor, que decidiu dar a vida pelas suas ovelhas. Por isso a cruz é o palco mais vívido do amor e da justiça. Amor por nós e o cumprimento da justiça divina. Isso precisa de mexer comigo e com você. Ele pune o seu filho para que recebêssemos redenção. Jesus Cristo, irmãos, é a única esperança. Nós não temos poder para nos salvar. Ele é o único que tem poder para a redenção. Você não pode se salvar. Você não é salvo pelas suas obras. Você não é salvo pela sua religiosidade. Você não é salvo pelo seu mérito. Você não é salvo pelo seu comportamento. Você não é salvo pelos seus atributos morais. Você apenas pode receber a vida eterna se você acreditar naquele que é o único que pode te dar aquilo que você nunca poderia receber, porque você é muito pobre para conseguir comprar, e ele é muito rico para precisar de vender. Ele decidiu te entregar de graça. Que haja arrependimento nessa noite. Mas, em segundo lugar, nós temos um segundo personagem nessa história. Obviamente, nós lemos aqui os relatos de Lucas, mas esse texto, ele foi narrado pelos 4 biógrafos de Jesus, pelos 4 autores dos evangelhos. E nós vemos então, que aquele que estava ao lado esquerdo de Jesus, ele teve um fim lamentável. E se em primeiro lugar eu destaquei a cruz do centro, eu destaquei o personagem que estava no centro, que era Jesus, agora eu quero chamar a sua atenção para o personagem à esquerda de Jesus. Obviamente você sabe que estamos nos referindo a um homem pecador, nós estamos nos referindo a um ladrão, nós estamos nos referindo a um criminoso, nós estamos nos referindo a um malfeitor. E ele havia sido então condenado à morte, por isso que ele estava pendurado, porque ele fora condenado à morte. Mas o mais triste da sua história, não é tudo isso que eu acabei de falar, mas o mais triste da sua história, é que ele decidiu rejeitar o Messias, na última volta do ponteiro da sua vida. Ele rejeitou o Messias no último fôlego de vida que ele teve. Isso é o mais triste da sua história. Aquele homem, você sabe, aquele homem, ele fez algo inclusive que nós poderíamos chamar de oração. Porque como que nós definimos oração? Quando a gente, por exemplo, vai dar uma resposta bem trivial para alguém sobre o que é oração, o que a gente fala? Uai, oração é falar com Deus. A gente fala isso ou não fala? Ele falou com Deus. Aquele homem orou e foi para o inferno. Aquele homem, agora irmãos, entre nós, imagina, o pecador, o criminoso, no último segundo da sua vida, ele está tendo o privilégio de estar exatamente e literalmente ao lado do Salvador da humanidade. Ele teve a oportunidade de ver e ele teve a oportunidade de ouvir. Sabe que na cruz, talvez em uma próxima ceia eu pregue sobre isso. Na cruz Jesus disse 7 coisas. Quais foram as 7 palavras que Jesus disse na cruz? Qual foi o motivo pelo qual ele disse essas 7 coisas? Não perca os episódios dos próximos capítulos dos cultos de ceia da igreja Emaús.
Aquele homem ouviu o que Jesus falou. Ele viu e ouviu, mas mesmo assim não creu. Talvez não, perdão, certamente essa é a parte mais nebulosa da sua vida. Ele rejeitou a Cristo na sua última oportunidade. E por que que hoje nós estamos pregando sobre isso? Porque talvez você que está aqui me ouvindo, você esteve também muito perto de Jesus. Talvez ao longo da sua trajetória, você inclusive já teve a oportunidade de testemunhar a ação do Evangelho de Deus dentro da sua casa, ou talvez alguém já leu a Bíblia para você, ou talvez até pode ser que você tenha vindo em alguns cultos aqui. Talvez você tenha ouvido as boas novas que nós anunciamos todos os domingos. Talvez você já, inclusive ao longo da sua vida, tenha experimentado, visto ou contemplado milagres, ou alguma ação sobrenatural de Deus. Talvez você já contemplou alguma expressão de fidelidade de Deus, alguma expressão de bondade de Deus, mas pode ser que mesmo assim, você continua o rejeitando. Pode ser que mesmo assim, você continua com seu coração duro, e você tem recusado confessar publicamente que Ele é o Senhor. Cuidado, porque hoje pode ser a sua última oportunidade. Este ladrão da cruz, ele chegou ao ponto de orar. Por quê? Porque está escrito, vem comigo, olha aqui, verso 39, vamos lá, porque agora vai começar uma exegese aqui do 39 ao 43, verso 39, estamos então no segundo ponto da nossa mensagem, no personagem do lado esquerdo, na cruz do lado esquerdo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo, o cara está falando com Deus, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele falou com Jesus, mas olha o que ele falou. Ele se dirigiu a Jesus com essas palavras. E eu fico pensando, quantas pessoas sabem que Cristo é real, e até talvez, graças a Deus, ao longo da sua vida, tiveram a audácia de endereçar os seus pedidos a Ele. Mas, infelizmente, talvez desejaram ser salvas pelos seus próprios meios, porque foi isso que esse homem pediu. Esse homem aqui estava propondo uma maneira inédita de salvação. E o que esse homem falou foi o maior absurdo da história da humanidade. Porque o homem sugeriu que Jesus descesse da cruz. Ele está fazendo um pedido para Jesus. Irmãos, o acontecimento mais trágico da história da humanidade seria se Jesus tivesse descido da cruz. Porque se Jesus tivesse ouvido, e óbvio que ele não faria isso, ao pedido desse homem do lado esquerdo, se Jesus tivesse descido da cruz, todos nós desceríamos ao inferno. Aquele homem estava propondo para Jesus, e por isso que esse pedido é tão louco e insensato, tudo aquilo que vai na contramão do projeto de Deus, que é salvação sem cruz, que é salvação pelas obras, salvação pelos atos. Se Jesus não suportasse sobre a cabeça dele a ira de Deus sendo derramada sobre ele, todos nós hoje estaríamos condenados. Nós somos salvos pelo sangue remidor do Calvário. Mas até hoje tem tanta gente querendo ser salva do seu próprio jeito. Quero te falar, você não é salvo do jeito que você quer. Você não vive para Deus do jeito que você quer. As coisas não são do jeito que você quer. E só é salvo quem se submete à vontade de Deus. E é por isso que inclusive ao longo da trajetória de Jesus, nós vemos algumas falas de Jesus que são um tanto quanto curiosas, um tanto quanto diferentes, para não dizer estranhas e loucas.
porque Jesus não fala nada louco. É porque um dia Jesus virou para o discípulo dele. Qual discípulo? Pedro, que inclusive já tinha falado a confissão mais poderosa que um homem na terra já havia feito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve isso, ele fala: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, na versão RA, que não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Dar-te-ei as chaves do reino. Tudo aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, tudo aquilo que você desligar terá sido desligado também. Beleza, Pedrão falou isso, mas depois ele fez uma sugestão para Jesus. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Arreda-te de mim, Satanás. Mas depois, quando Judas Iscariotes o traiu por 30 moedas de prata, ele dá um beijo, e Jesus chama Judas Iscariotes de amigo. Por que Jesus chamou o discípulo de Satanás e o traidor de amigo? Porque o discípulo estava falando algo que iria tirar Jesus da cruz, e o amigo, mesmo por intermédio de um absurdo, o traidor, mesmo por intermédio de um absurdo que era aquilo que ele estava fazendo, ele estava fazendo mesmo sem saber, algo que estava levando Jesus para a cruz. Jesus chama de Satanás tudo aquilo que quer tirar ele do propósito que o Pai estabeleceu para ele, e Jesus chama de amigo toda circunstância que está cooperando para o cumprimento da vontade do Pai. Por isso que esse homem da esquerda estava falando o pior absurdo da história da humanidade. Mas eu finalizo essa mensagem chamando a sua atenção ao terceiro e último personagem dessa história: o homem que foi pendurado do lado direito de Jesus. Essa cruz, se a cruz do centro é a cruz da salvação, se a cruz da esquerda é a cruz da condenação, a cruz da direita é a cruz da aceitação. Interessante que, de acordo com os relatos de Lucas, aquele homem que foi condenado, ele estava blasfemando. Mas de acordo com os relatos de Mateus, os dois estavam blasfemando. Mas alguma coisa aconteceu, nós sabemos que sim, que aquele homem do lado direito, depois de ouvir, ele decidiu mudar toda a sua postura de blasfêmia. O que ele ouviu? Ele ouviu o que Jesus falou. É o que eu te contei, Jesus falou 7 coisas. Eu fico pensando que talvez a primeira já pode ter sido suficiente para que ele então repensasse toda a sua vida. Qual que foi a primeira de todas as coisas que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sim, isso é a maior loucura que um homem pode ouvir. Naquele momento, ao ouvir isso, aquele homem pensou: impossível eu ouvir o que eu estou ouvindo. Isso aqui não pode ser um homem. Isso aqui não deve ser um homem. Porque aquele personagem do lado direito, ele viu Jesus sendo zombado, ele viu Jesus sendo cuspido, escarnecido, e ele vê aquele homem destilando amor aos inimigos. Sabe, talvez uma mensagem que a gente deveria pregar mais nos nossos púlpitos? O final do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Porque muita gente gosta do verso 1 até o 11, o 12. Bem-aventurados são aqueles que, felizes são, macários. Mas o final do capítulo 5 é: você precisa de aprender a amar os seus inimigos. Tem muita gente pedindo morte aos inimigos, quando na realidade você deveria clamar por salvação. Porque foi isso que mexeu com o homem da direita. Como que pode esse homem desejar amor,
desejar redenção, desejar perdão para aqueles que o estavam matando. Que o Senhor comece a nos dar testemunhos e oportunidades de nós amarmos os nossos inimigos. Um dia eu ouvi uma história muito inusitada. Estava ouvindo um pastor muito querido e amigo, o pastor Davi Lago, e ele estava contando que ele faz parte de uma linhagem pastoral. Ele é filho de pastor, ele é neto de pastor. E ele estava contando o tanto que o avô dele é homem de Deus. E ele falou assim: gente, meu avô é tão homem de Deus que um dia ele fez um negócio assim que eu nunca vi ninguém fazer na vida. Ele foi assaltado. Estava lá, né? 2 marginais abordaram ele, pediram o relógio dele e a carteira. Ele tirou o relógio, tirou a carteira, e quando os assaltantes viraram de costa, ele virou para os assaltantes e falou: Deus abençoe vocês. Os assaltantes, atônitos, não conseguiram andar muito e voltaram. Falou assim: o que é que você falou? Ele falou assim: que Deus te abençoe. Os assaltantes, como diz o Davi Lago, desassaltaram aquele homem. Os assaltantes devolveram o relógio. Davi Lago falou: quase que os assaltantes perguntaram assim, que os meninos marginais eram: o senhor está precisando de alguma coisa? Que ato de bondade é esse? Que amor é esse? Que constrange. Que nós possamos ouvir mais testemunhos como esse. Quando então aquele homem ouve Jesus falando: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Aquele homem então, ele entende, isso mexe com ele. Meu Deus, ele é o Messias. E o final da história, bem sabemos todos nós que aquele homem é salvo. E eu finalizo o sermão de hoje te fazendo uma pergunta: por que que aquele homem foi salvo? E essa é a exegese desses 3 versículos que estão diante de nós. Eu vejo 5 motivos pelos quais aquele homem foi salvo. Olha aí, primeiro motivo, verso 40. Ele diz assim: nem ao menos temes a Deus. O homem da direita vira para o homem da esquerda e destila algo, um temor que aquele homem passou a ter de Deus. O primeiro motivo pelo qual aquele homem foi salvo é que ele temeu a Deus. Nem ao menos temes a Deus. Toda salvação começa no temor de Deus. É você crer que você necessita de alguém que é superior a você. Mas em segundo lugar, no verso 41, nós vemos o segundo motivo pelo qual aquele homem foi salvo. Em primeiro lugar, ele temeu a Deus. Mas em segundo lugar, ele reconheceu que era pecador. Olha aí, o que está escrito? Olha na sua Bíblia, verso 41. O que ele diz no verso 41? Vamos ler. Ele fala assim: nós, na verdade, com justiça. Nós, na verdade, com justiça. Por quê? Recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Aquele homem reconheceu que era pecador. Ele reconheceu que estava ali não por injustiça. Hoje está na moda, né? Todo mundo se sentia injustiçado. Mas bem-aventurados são aqueles que reconhecem que não prestam, que reconhecem que não são vítimas, que não terceirizam a culpa daquilo que está acontecendo sobre eles. Aquele homem reconheceu: eu estou aqui com justiça, eu mereço estar aqui, foi o meu ato que me trouxe aqui, eu violei a lei, eu sou um transgressor, eu fiz aquilo que é mal aos olhos de Deus. Ele reconheceu que aquela morte que ele estava recebendo, que aquela punição que estava vindo sobre ele, era uma punição justa. Isso então nos faz perceber a diferença do pedido dos dois. Porque o da esquerda tinha pedido para quê? Senhor, desce daqui, inclusive leva a gente junto com você.
esse homem da direita não pediu para Jesus tirar ele da cruz. Pelo contrário, ele falou assim: eu tenho que morrer. Eu sei que eu vou morrer, porque eu fui condenado à morte. Eu vi o que eu fiz. E nessa hora então, nós precisamos de entender: se em primeiro lugar o que te faz ser salvo é você ter temor de Deus, e em segundo lugar o que faz você ser salvo é você reconhecer que é pecador e que merece a morte. Mas em terceiro lugar, no mesmo verso 41 que diz: nós estamos aqui por um ato nosso. Ele reconhece, terceiro lugar, que Jesus era inocente. Porque olha o final do verso 41. Final do verso 41 está escrito o seguinte: mas este Jesus nenhum mal fez. Você reconhece que é pecador, mas você reconhece a inocência de Cristo. Você reconhece a santidade de Cristo. Você reconhece a pureza de Cristo. Você reconhece a inocência do Cordeiro. No Império Romano, como eu disse anteriormente para você, a crucificação era uma punição para os piores criminosos. E aquele homem sabia que Jesus só estava ali porque estava assumindo a culpa que é nossa. E a salvação, ela acontece quando nós reconhecemos que o que está acontecendo com Cristo é uma substituição. Porque a obra da cruz é uma obra de substituição. Ele está assumindo um lugar que é nosso. Se você crê na inocência, você crê no motivo pelo qual ali ele está. E nós já falamos anteriormente sobre isso. Mas se você perceber, e nós vamos mais profundos para terminar, é o quarto motivo. Vem para o verso 42, olha o que está escrito: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O quarto motivo que fez com que aquele homem fosse salvo é que ele reconheceu que Jesus era o Rei da Glória. Sabe o que fez aquele homem ser salvo? Ele viu o futuro. Os seus olhos não ficaram presos nos acontecimentos do passado. Ele não pediu para simplesmente não sofrer a punição do seu ato pecaminoso, mas ele contemplou quem era Jesus. Eu sei quem você é. Você é o Messias. O seu reino não é esse. O seu reino não é daqui. Aquele homem viu o que Pilatos não viu, porque de acordo com os relatos de Mateus, no diálogo de Jesus com Pilatos, quando Pilatos questionou Jesus, Jesus virou para Pilatos e falou assim: Pilatos, o meu reino não é daqui. Por isso que você está vendo acontecer o que você está assistindo. Mas aquele homem, ele entendeu que Pilatos não entendeu. O reino desse homem não é daqui. Então ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, quando você vier no teu reino, lembra-te de mim. Nós precisamos de enxergar o reino de Deus. Aquele homem contemplou que Jesus era o Rei da Glória. Ele olhou para frente. Ele pensou: Jesus até vai morrer, mas eu sei de uma coisa: a morte não poderá detê-lo. Jesus até vai morrer, mas eu sei de uma coisa: ele vai vencer a morte. Porque aquele homem contemplou a vida de Cristo após a morte. Porque ele viu, Jesus está morrendo, mas ele falou: você vai morrer, mas você não vai permanecer morto, porque eu descobri quem você é. Então eu quero te fazer um pedido: quando você estiver vivo no teu reino, lembra de mim. Ele reconheceu que Jesus é o Rei da Glória. Mas em último lugar, ele reconheceu que apenas Jesus poderia salvá-lo. Por isso que quando ele faz menção ao fato de Jesus ser o Rei da Glória, qual que é a primeira coisa que sai da boca dele? Lembra de mim. Lembra de mim. São salvos aqueles que pedem: Senhor, lembra de mim. Eu estou aqui, Senhor. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curado. Eu quero te falar uma coisa: você pode erguer as suas mãos para os céus e falar: Senhor, lembra de mim.
lembra de mim. Se você clamar por aquele que é o único que pode te socorrer, hoje tem salvação para você, hoje tem cura para você, hoje tem libertação para você, hoje tem provisão para você. Se você apenas falar: Senhor, lembra-te de mim. Família Emaús, hoje nós nos assentaremos à mesa. Nós nos assentaremos à mesa. Nós comeremos do pão e beberemos do cálice. Ontem eu estava meditando sobre esse momento. Sabe o que isso aqui significa? A ceia do Senhor é o elo entre as duas vindas de Cristo. Porque a ceia do Senhor é um monumento da primeira vinda, e a ceia do Senhor é a promessa da segunda vinda. A ceia do Senhor é um memorial, e a ceia do Senhor é uma profecia. A ceia do Senhor é um memorial, porque nós nos recordamos daquilo que Ele fez. Ele se entregou por mim, Ele assumiu a minha culpa, Ele morreu no meu lugar, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas a ceia do Senhor também é uma profecia, porque Ele não apenas disse que morreria e morreu, Ele não apenas disse que ressuscitaria e ressuscitou. O mesmo que fez isso, Ele disse: eu voltarei para te buscar. E Jesus falou: façam isso em memória de mim, até que. E haverá um dia que nós não precisaremos mais ceiar no culto, porque nós ceiaremos com Ele. Nós ceiaremos com Ele. Eu quero dizer algo para você. Não para de filmar que a palavra não acabou não. Olha aqui para mim. Quero dizer algo para você. Jesus finaliza dizendo algo para aquele homem: meu filho, a salvação é imediata. O que é que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe qual é a notícia que eu quero te contar nessa noite? Que o paraíso só é paraíso por causa da presença de Jesus. Porque Ele falou: hoje mesmo estarás comigo. Sabe o que é que faz daquele lugar o paraíso? É o fato de ali Ele estar. Quero dizer algo para você. O que faz daquele lugar o paraíso não são as ruas de ouro, embora elas estarão lá. Porque talvez um homem poderia construir uma rua de ouro aqui na terra, mas o que faz de lá um paraíso é a presença daquele que é o meu, o seu, o nosso Redentor, que está vivo. A salvação não é pelos méritos humanos, não é pelos atributos morais, não é pelo bom comportamento ou pela religiosidade. E se alguém me perguntar: pastor, você está falando então que uma pessoa que aprontou a vida inteira, se no final da sua vida, se no último suspiro, se no último fôlego, se na última volta do ponteiro, ela se arrepender, ela é salva? Sim, ela é salva. E se uma pessoa que foi toda bonitinha, penteadinha, comportadinha, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom tio, um bom sobrinho, um bom trabalhador, um bom patrão, um bom empregado, um bom frequentador de culto, se ele não se arrepender, vai para o inferno. Se ele não se arrepender, está condenado. Porque a salvação não está em nós, a salvação não está naquilo que nós fazemos, a salvação está naquilo que Deus fez por intermédio do seu Filho, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ergue suas mãos aos céus, ergue as suas mãos, vamos adorar aquele que está vivo, aquele que venceu a morte. A morte! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. A morte venceste. Vamos celebrar.
história do cristianismo. O Evangelho de Deus é o coração da Bíblia. Que essa igreja seja conhecida como uma igreja que anuncia as boas novas do Evangelho. Nesse mês nós teremos o nosso SOSO. É mês de salvação, é mês de pregarmos o Evangelho. Fique atento, não se acovarda. São dias de você se posicionar.